Nós atualizamos com você aqui para a rádio e para a TV Câmara Bauru, Fala a Câmara em Entrevista, acompanhando com os vereadores desde o plenário, os bastidores, as reuniões das comissões, as audiências públicas. A vereadora Thelma Gobi, por exemplo, está conosco de volta aqui no estúdio por causa de uma reunião especial em relação à Comissão de Saúde do município. Como as pessoas já estão acompanhando, tem uma discussão de um projeto de lei do Executivo com várias implicações do ponto de vista de serviços de saúde para qualificar organizações sociais e autorizar contratos de gestão. A vereadora está acompanhando detalhadamente esse assunto. Vamos atualizar da última reunião. O secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin, veio, apresentou a questão daquilo que ele acha que é possível realizar do custeio primeiro. Então, eu sempre lembro para quem acompanha a gente que você tem experiência em gestão de saúde, porque não é algo tão simples assim do dia a dia, principalmente para o leigo. Te preocupa, e você já demonstrou isso, a conta do hospital de base. Como você viu esta última reunião do secretário e os dados dele? A preocupação que a gente tem é que o secretário coloca um valor estanque de um aporte de R$2 milhões. A saúde não dá para ter valor estanque, e o secretário também coloca da onde ele vai retirar os recursos, que é do ISS, que a gente sabe que tem uma liminar, por enquanto está valendo, mas nós não sabemos o que vai acontecer, é da diminuição dos gastos no pronto-socorro central, porque ele vai ter um aporte maior dentro do hospital, né? E a gente está sabendo que tudo isso é se. O me preocupa é o se. E também coloca de uma maneira clara, e nenhum de nós pode desconfiar ou falar qualquer coisa, que tem um acordo verbal com o Estado de que vai continuar fazendo um aporte de R$4 milhões, que vai trazer o aporte da União, e ainda coloca que tem também todo um empenho do governo do Estado para qualificar o hospital de base como hospital-escola. Por que essas preocupações? Olha, o próprio hospital-escola de Marília, que é uma faculdade de medicina estadual, que tem 10 anos, ainda não foi qualificado como hospital-escola. Eu torço muito que o Hospital de Bauru de base seja qualificado de hoje para amanhã. Mas, de fato, assinado e no papel, nós não temos nada. Então, isso nos preocupa. Nos preocupa demais. Por quê? Aí nós vemos algumas colocações, e isso também me incomoda, eu não tenho por que não dizer, que é o prefeito dizendo que se não tiver a OS, vai ter que fazer uma carta para o governador para dizer que ele não pode tocar porque Bauru não lhe deu a instrumentalização necessária para que ele pudesse tocar o hospital de base. Nós também ouvimos o secretário de saúde dizendo que se não tiver a OS, o hospital de base corre o risco de fechar. Então fica muito difícil você trabalhar com suposições econômicas e com suposições que se eu não te der isso, você vai ser responsabilizado. Não. Eu disse de uma maneira muito clara, o Poder Executivo tem o tempo dele, o Legislativo tem o tempo, né? Aí vem também algumas colocações, olha, se tem um indivíduo que vai morrer, se eu salvar uma vida é o suficiente. Não é uma. Se eu salvar 1/10 de vida, se nós pudéssemos fracionar a vida, seria interessante. Mas também tem a premissa de que o indivíduo que está se afogando, se você não souber nadar direitinho, você vai estar lá para tirar ele da água, não vai morrer um, vai morrer 2. Então nós temos uma preocupação de realmente a garantia de que o município vai conseguir tocar o hospital de base, que nós vamos conseguir ter o hospital de clínicas, porque só aumentando o número de leitos que nós vamos diminuir a espera para vagas. Então, essas suposições, elas nos preocupam, mas a Câmara fez o seu papel, Nelson, eu acho tranquilamente. Nós tivemos uma audiência pública, onde o secretário enfatizou tudo, e nós acreditamos, não tenha dúvida nenhuma, e torcemos para que tudo dê certo. Quando veio uma nota do Estado, nós fizemos um novo chamamento para o senhor secretário, ele reafirmou toda a articulação com o governo do Estado e a capacidade econômico-financeira de Bauru tocar o hospital e também a capacidade de credenciar uma OS e nós temos uma boa qualidade de serviço. Então, dentro da independência dos poderes, nós cumprimos a nossa obrigação, eu acho. Como nós acompanhamos pela rádio e TV Câmara esta reunião em especial, assim como as outras, colocar aqui no ar para comentar, a vereadora tomou uma posição bastante firme, em nome da instituição e até da comissão do Poder Legislativo, junto ao secretário, quando ele mencionou essa questão da possibilidade eventual do
então de não assumir as condições para o Estado. A senhora colocou uma questão interessante. Se a questão é administrativa de convênio e está limitado aos 2 milhões, que a senhora já apontou que não pode ser estanque, é óbvio que se os valores modificam da noite para o dia em financiamento de saúde, que então se faça um convênio para transferir o dinheiro para o Estado, se o problema é esse. Eu acho que seria um mecanismo, porque quando coloca, nós vamos fechar, porque se não cumprir o acordo não é um aporte de 2 milhões? Que se faça o aporte de 2 milhões. Eu acho que você minimiza isso. Como tem convênios dessa natureza. Isso, exatamente. Agora, veja o que eu estou dizendo para você, eu não tenho problema nenhum, eu assumo isso onde você quiser. Não sou contra a OS, quando ela vier, votarei a favor dela. Mas cabe a essa Casa de Leis abrir o leque dos questionamentos. Porque ela tem que fiscalizar, ela tem que olhar, ela tem que procurar ver se está tudo direitinho. Agora, não cabe a ela achar que as pessoas não estão colocando a situação de uma maneira real. Então, isso não cabe a gente. Então, nós enfaticamente cobramos, ainda demos essa sugestão. O vereador Segala fez uma outra sugestão, que seria a compra de uma quantidade de leitos para o município, da OS. Se questionou se existiria essa possibilidade jurídica, mas não deixa de ser uma possibilidade. Já que é para comprar serviços através da atual fundação, tem a questão da limitação fiscal, que é um outro problema que o governo tem que resolver, mas são alternativas que estão postas à mesa graças a essas reuniões. É isso que eu gostava de reforçar aqui das coberturas da TV. Eu acho que assim, é como eu digo, olha, a Comissão de Saúde, ela vem trabalhando muito em cima disso aí. E realmente a gente teve uma experiência de gestão, não só no setor privado. Eu fui diretora de serviço de saúde por 12 anos de setor público. E a gente sabe da dificuldade que é, não porque as pessoas não querem repassar, porque às vezes não tem. E nós vivemos um momento difícil. Então, essa preocupação, ela foi salutar, para a gente levar à exaustão todas as possibilidades de gestão do hospital. E conversar claramente com o secretário e ouvir do secretário, que representa o senhor prefeito, de que eles têm realmente condições, que sabem o que estão fazendo e acabou, para a gente acabou. Nós temos que cumprir esse papel. Cumprimos, eu acho que de uma maneira tranquila, mas com objetividade e com responsabilidade. Uma outra questão que é administrativa para as pessoas, mas que tentou se vincular à apresentação do plano operativo, o estudo, o inventário do que tem, do que não tem, que equipamento fica, que equipamento faz, que sai, que serviço fica, que serviço sai no tempo em relação ao Hospital das Clínicas, a criação da lei. Me pareceu que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que um estudo pode ser realizado independentemente do tempo legislativo. O que a gente tem que colocar é que, mesmo eu compreendendo dessa maneira, a lei simplesmente autoriza o Poder Executivo a fazer ter uma interface com uma OS, contratar uma OS. Se ele vai contratar ou não é outro departamento. Quando você contrata, aí você vai contratualizar os serviços que serão prestados. Aí você vai ver quais são os custos. E esse plano operativo é a contratualização da OS no que cabe a ela fazer de maneira com repasse total da prefeitura e o que vem de repasse do Estado. Um outro dado que foge à realidade das pessoas, até para não lidarem com isso, a palavra regulação da central de vagas, o chamado CROSS, que o Estado usa. Não está garantido nessa questão, se entende direito, que nós vamos assumir todas as vagas aqui, a gestão das vagas, a gestão do hospital físico-administrativo é uma questão. Agora, a regulação, o controle sobre as vagas é algo que o Estado pode eventualmente não querer transferir. Pode, tanto que existe, o secretário disse claramente, estamos dialogando que queremos ter a regulação das vagas. Mas olha, estamos dialogando, então não é algo fechado. Não é nada certo. Não é algo fechado. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que, infelizmente, parece que é um hospital municipal. Não, é um hospital geral com gestão municipal. Entrou dinheiro do Estado, entrou dinheiro do SUS, ele é um hospital aberto. A Bauru e região. Então, isso também tem que ficar claro. Quando se pede a gestão da regulação de vagas, é para desafogar mais o pronto-socorro. Mas tem uma questão que a gente, às vezes, não se ateve. Em quanto tempo existirá a implementação do Hospital de Clínicas? Porque nós só vamos ter mais vagas com a implementação do Hospital de Clínicas.
Se o plano operativo, segundo o secretário, fica pronto lá pela metade do ano, nós sabemos que a parte de engenharia do Estado veio ver o hospital, que ele não está adequado para a realidade de hoje. Então, grandes modificações vão ter que ser feitas. Na verdade, os alunos da Faculdade de Medicina, eles vão precisar de hospital daqui 2 anos. Então, o Estado pode ter esse tempo de 2 anos para prover toda a implementação. Então, durante 2 anos, se acontecer isso de fato, nós podemos não ter um aumento de 1 leito na nossa cidade. Conta para o outro governador. Aí é conta para o outro. Sabemos que estamos nas eleições, o governador Alckmin vai sair, assume o vice-governador, o Márcio França, então nós precisamos saber como é que vai caminhar isso. Acho fundamental, lógico, a nossa missão pública aqui de repassar, discutir e acompanhar o trabalho dos parlamentares, Thelma, para que a população ganhe, no mínimo, essa condição de ter um pouco mais de informação sobre as questões bastante técnicas, administrativas, políticas e jurídicas também, para ir tendo capacidade de entender e lá na frente e achar que, ó, não, mas ninguém me falou disso. É essa a preocupação, porque essa atitude, ela tem uma influência direta na vida dos bauruenses a longo prazo. E ela pode ser uma influência positiva, mas pode ser uma influência negativa. Nós queremos que seja positiva. Mas essa discussão é para que a gente minimize cada vez mais a tendência de algo negativo e que se polarize no foco positivo, que ninguém mais aguenta, né? Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança. Então, o passo na saúde ele tem que ser voltado para o lado positivo, uma melhoria real. Nós falamos de uma secretaria hoje com gastos para suas estruturas internas de 220 milhões de reais ano no orçamento municipal. Para fechar o nosso raciocínio, como é que fica o deslocamento da outra ideia originária? Município, constitucionalmente, por obrigações, é atenção básica. Nós estamos gastando energia, tempo e dinheiro para discutir média e alta complexidade. Não há um desvio de foco nessas responsabilidades? Na verdade, se a gente for tratar dos níveis da saúde no Brasil, o município é responsável pela atenção básica. Secundária e terciária é do Estado da União. Mas, obviamente, a União, ela não quer mais nada. Não quer hospital federal, não quer mais nada. Ela está vamos dizer, se livrando de tudo que é questão de hospital, porque o gasto é grande. E o Estado, se puder, também vai transferir. E transfere assim, olha, é melhor você gerir que você está aí na ponta. Gerir é uma coisa, agora a transposição de recursos... Desde que venha a verba. Isso. A saúde é algo caro. A vida não tem preço, né? Mas a saúde tem o seu custo, sim. Então, não adianta você só administrar. Que recursos eu vou ter? Conforme a quantidade de recursos, você implementa em melhorias de equipamentos, em melhoria local, em mais procedimentos. Então, esse é o problema. Não tem problema. Dá para gerir? Dá. Mas com que recurso? Qual é o tamanho do recurso para que a gente possa fazer isso de forma adequada? Vereadora Thelma Gobi, muito obrigado. A gente conseguiu aqui no intervalo da sessão legislativa, com uma extensa pauta em votação, conseguir atualizar conosco aqui, a pauta da reunião da Comissão de Saúde. Vamos continuar acompanhando esses assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de colocar para a população, que a gente não vê, em hipótese alguma, nenhuma luta contra a Oeste aqui dentro. Isso tem que ficar bem claro. Não existe. O que existe é um ato responsável de que possamos realmente viabilizar o hospital e viabilizar sem que você tire dinheiro de outros segmentos, né? Faltando recursos. Então é a tal do cobertor. Puxa, alguém vai ficar pelado. Muito obrigado à vereadora Thelma Gobi, que colaborou conosco aqui na discussão de todas ou as possíveis alternativas em relação a este e outros problemas. Para lembrar você que está em casa, você pode acompanhar esse vídeo na íntegra pela página da TV Câmara no YouTube. É só acessar lá em vídeos, você vai ver disponível este e todos os outros materiais dos demais parlamentares. Até o nosso próximo encontro.